E aí, como vocês estão? Em uma informação de última hora, o Comando Central dos Estados Unidos já teria divulgado essas imagens que estamos vendo. São os Estados Unidos detendo um navio iraniano. De forma urgente, isso já está sendo noticiado pela mídia, inclusive já há um comunicado do próprio Donald Trump em suas contas oficiais. Segundo o que relata o USS Spurance, teria sido interceptado esse navio iraniano Tolska no Mar Arábico. Isso após advertências por rádio. O destroyer disparou o canhão Mark 45, inutilizando a embarcação antes da abordagem pelos fuzileiros navais. Ou seja, os fuzileiros tomaram o navio. Vamos ver se dá para ver na tela o momento em que esse canhão dispara. Não deu para ver, mas o momento é repetido no ponto do vídeo onde essa situação acontece. Evidentemente, bem, é um assunto importante dentro de tudo o que está acontecendo no mundo. E bem, então vamos direto à mensagem. Aí está o momento. É o momento do disparo do canhão. Aí está de novo. Sim, supostamente inutilizando o navio. Vamos aos detalhes do que ele teria dito antes de tudo. Bem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz nesta. Vamos colocar aqui a imagem do momento da publicação. É a publicação que Trump faz. Diz: hoje, um navio cargueiro com bandeira iraniana chamado Tolska, de quase 900 pés de comprimento, que pesa quase tanto quanto um porta-aviões, tentou atravessar nosso bloqueio naval e não se saiu bem. O destroyer de mísseis guiados da Marinha dos Estados Unidos, o USS Spurance, interceptou o Tolska no Golfo de Omã e deu um aviso prévio para que a tripulação iraniana parasse. Eles se recusaram a obedecer e continuaram avançando. Então nosso navio de guerra os parou imediatamente e abriu um buraco na casa de máquinas. Nesse momento, os fuzileiros navais dos Estados Unidos detêm e mantêm sob custódia a embarcação Tolska. Ela está sob sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por seu histórico em atividades ilegais. Controlamos totalmente o navio e estamos verificando o que há a bordo, conforme disse o presidente Donald Trump. Evidentemente, isso está muito sério porque isso gera um problema importante. Ou seja, para começar, o fim do que seria o acordo, o cessar-fogo para começar de imediato. Vamos ao mapa ver o que está acontecendo e onde foi. Vamos ver, primeiro eles dizem que foi em direção ao Golfo de Omã, ou seja, estava indo para lá, vinha daqui, do Estreito de Hormuz. Aqui é o Golfo de Omã e aqui já é o Mar Arábico indo para essa região. Aqui nessa região. Ou seja, aqui eles dão o aviso para que pare, para que volte, ele não obedece e continua avançando. E já dentro do Mar Arábico eles atiram, desabilitam e abordam. Eles sobem a bordo desse barco e, evidentemente isso tomou um rumo tremendo. Quais serão as consequências? Vejam. Eu apostaria no seguinte. Eu acredito porque foi assim que eu vi. Aqui vai acontecer o seguinte. Há duas opções. Ou Irã não ataca. E se Irã não atacar, significa que realmente está enfraquecido e com toda a intenção de chegar a um acordo. Se não atacar, se não reagir a algum país do Golfo. Mas o mais provável é que aconteça algum movimento de ataque. Ou seja, eles já veem isso como uma ofensiva. Eles estavam muito irritados pelo bloqueio e pelo disparo em um navio civil. Para pará-lo, para abordá-lo, não foi afundado, não foi destruído, mas aparentemente as máquinas foram afetadas. Isso provavelmente indicaria uma resposta direta e certamente direcionada aos países do Golfo. Então, é isso que eu espero. Existem duas possibilidades. A mais provável que eu vejo é essa de uma reação com um ataque. Agora são 4h43. Os mercados do petróleo já devem estar abrindo, não é? E bem, de início eles não estão caindo, pelo contrário, os preços estão subindo. Fecharam em $91, lembram? Falamos disso há pouco. Fecharam em $91 com 71,47 centavos. Algo assim por aí. 90 e poucos para. Agora já está em $95, imediatamente o preço sobe. Isso no Brent, no WTI Texas tinha fechado em 83 na sexta-feira.
e agora já está em 87. Ou seja, os dois indicadores que normalmente vemos aqui, o Brent já está nos 95, indo para o 100, e o WTI Texas. O petróleo, que estava em 81 e já estava em 83, perdão, agora está em 87 e se aproximando dos 90. Bom, vamos ver o que acontece nesse sentido, mas o Brent é o que mais acompanhamos, pois já está quase no 100. Era lógico que isso ia acontecer, principalmente pensando que eles pegariam um navio. Foi feita uma atualização. Isso é por parte dos iranianos. Há uma atualização sobre qual é a tentativa de acordo. Vamos logo, já que estamos conversando rapidamente agora, vamos falar disso também de uma vez, já que estamos aqui. Antes de vermos, vamos conferir algumas imagens que se destacam hoje. Essa imagem, vamos ver se vocês conseguem ver, vamos ver se isso é na Ucrânia. Segundo o que foi relatado na guerra entre Ucrânia e Rússia, moradores de Kiev teriam avistado um objeto no céu. Eles pensaram que se tratava de um míssil russo, mas não soaram os alertas, não soaram os alarmes antiaéreos. Acontece que não sei se vocês conseguem ver o objeto. Aí está. Olhem aquele objeto ali, era um meteoro, algo assim. Sim, ele se desintegrou na atmosfera, não era um míssil. Eles não ficaram muito surpresos porque já estão acostumados com esse tipo de objeto. Só que dessa vez não era um míssil, era um meteoro. Por isso, os sistemas de defesa não alertaram absolutamente nada. Está tudo tranquilo, ele se desintegrou na atmosfera ao que parece, mas enfim, não deixa de ser a história desse acontecimento. Agora, outro assunto que também chama a atenção é isso. Que dá para observar isso já é na França. Não sei se chega a ser o mesmo meteoro. Não me parece tão longe assim, mas enfim, também em Lille, no norte da França, foi relatado esse objeto que teria atravessado os céus franceses, né? Bom, também outra das imagens interessantes do dia. E bom, é esperar para ver o que acontece em relação às reações, mas enfim, essa é a escalada do fim de semana. Normalmente, a escalada acontece no dia, bem no fim de semana. Normalmente, a escalada vinha dos iranianos. Desta vez, vem desse movimento dos americanos. Agora, talvez seja uma provocação, né? Talvez seja fazer esse movimento sabendo que essa seria a reação. Quem sabe agora o que está acontecendo ou as decisões que estão tomando, só o tempo vai dizer. Mas pelo menos o que é visível é que está tendo um ataque. Que bom, o bloqueio está aí. E que inutilizar um navio desses, inutilizá-lo já seria atirar em civis. Isso já é outro nível. Já tínhamos visto que eles avisavam nos Estados Unidos para que voltassem, e eles voltavam nessa ocasião. O que chama a atenção é que eles tenham avisado e mesmo assim ainda não tenham querido voltar. Isso é muito estranho. Barcos civis geralmente não fazem isso e costumam voltar imediatamente, pois não querem confusão. Afinal, eles não têm armas para se defender nem nada, e chama a atenção que eles quiseram passar. Talvez fosse um teste para ver se realmente iam ser detidos. Pois bem, eles foram abordados, foram detidos, e agora vejam o que está acontecendo na proposta que os Estados Unidos e o Irã têm nesse acordo que estão tentando. Vamos aos detalhes. Bom, com certeza vão relatar. O Irã teria entrado em uma espécie de insisto, é isso. Isso é anterior ao que acabou de acontecer que vou comentar agora. Ou seja, o que quero dizer é que ainda não sabemos qual será a reação do Irã, e não sabemos se eles vão querer continuar com o acordo ou não, mas supondo que isso não tivesse acontecido. O acordo é o seguinte: o Irã aceitaria a suspensão do enriquecimento de 15 anos, com exceção dos reatores de pesquisa para isótopos médicos. Sim, ou seja, deixaria de se enriquecer urânio a 60% ou mais. Na verdade, estaria limitado a 3 ou 4%. Essa é uma das propostas. O arsenal de urânio a 60% e 20% será eliminado e parte convertida em combustível para reatores. Eles vão reduzir gradualmente o que é possível. Existe um processo. Nesse processo, o urânio enriquecido a 60% ou 20% pode ser gradualmente reduzido, diluído, por assim dizer,
e utilizado como combustível para reatores. Eles têm lá sua instalação nuclear. Isso seria reduzido a um nível de enriquecimento mais baixo. No entanto, não vai sair do país como Donald Trump havia dito. Também haveria uma supervisão completa pela AIEA e essa seria a única forma de que isso fosse credível. É preciso lembrar que a AIEA faz parte da ONU. O que isso significa? Que haverá cientistas de 1.015 países, todos observando países da Europa, das Américas, de outras partes. Eles vão estar lá fazendo suas anotações, revisando, medindo para que tudo esteja correto, e eles vão fazendo os relatórios para isso não venha a ser mais enriquecido ou que venha a ser usado para outra coisa. Outra situação é a abertura do Estreito de Hormuz. Mas eles propõem a possibilidade de cobrar pedágios. O que você pensa? Poxa, eles sairiam ganhando bastante nesse sentido, né? Outro ponto importante é que os Estados Unidos propõem ao Irã um alívio gradual das sanções, retirando-as aos poucos. Outro tema que também seria visto como uma perda. Outro assunto. Os Estados Unidos vão descongelar ativos de 20 bilhões de dólares, ou seja, criticava Obama porque ele tinha descongelado. E 800 milhões, algo assim. E agora Donald Trump propõe descongelar 20 bilhões. Uma coisa exagerada, não é? Os Estados Unidos também firmam um pacto de não agressão com o Irã, garantido por resolução do Conselho de Segurança Nacional, a ONU, e um tratado ratificado pelo Congresso dos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos também se retirariam. Atenção! Reparem nisso, nesse detalhe e nisso. Bem, isso foi publicado pelo Canal 12 de Israel. Os Estados Unidos já retirariam todas as suas forças militares do Golfo Pérsico. Ou seja, me digam quem é que sai ganhando nisso, né? Ou seja, os iranianos cobrando pedágio, né? Cobrando de quem passar por aqui. Os Estados Unidos se retiram de todos os países do Golfo, de todas essas regiões. Os Estados Unidos se retiram. Certo? Façam as contas, beleza? Quem é que sai ganhando? Ou seja, quem saiu ganhando com toda essa história? Bom, isso faz parte do que está acontecendo. É surpreendente que esse conflito tenha uma reviravolta agora. Enquanto isso, sinceramente não vejo esse acordo como muito provável, ainda mais agora que acabaram de tomar um navio iraniano. Ou seja, isso parece muito complicado. Não, o Comando Central. O CENTCOM tem divulgado essas imagens do USS Spurs. Vamos ver que tipo de navio é esse? Não, já que estamos por aqui, como vocês têm estado, aliás, feliz fim de semana. Nico, Franco, Estado, Mercedes, como Estado enorme. Saudações, Raul Sex. Saudações a toda a comunidade. Olhem, vamos ver que tipo de navio é, porque me chama a atenção. Este relatório diz que é um destroyer de classe Arleigh Burke. Esse faz parte do serviço dos Estados Unidos. Foi colocado em atividade em 2009 e foi construído em 14 de maio de 2009, lançado em 5 de junho de 2010 e designado em 1º de outubro de 2011. Foi batizado em homenagem ao almirante Raymond A. Spruance, comandante da Segunda Guerra Mundial. É isso que está sendo relatado. Sua velocidade é de 30 nós e ele está em serviço. E bom, ele tem capacidade de lançar mísseis Tomahawk, entre outros, certo? Esse é o ponto, não é? Aliás, esse míssil, esse navio foi o que atirou nessa escola. Primária Yaraj Tayyab. Se vocês se lembram, 28 de fevereiro de 2026, desse navio saiu esse Tomahawk, que acabou atingindo e destruindo uma escola com 175 meninas. Lembram um assunto que, segundo eles, teria sido a tomada de decisão. Foi com base em um relatório de inteligência, de uma inteligência artificial, que não estava atualizada. Na inteligência artificial não estava atualizado que aquele lugar, aquela parte, já era uma escola. E eles tinham como se todo o lugar fosse onde estava a guarda revolucionária. Mas aquele pedaço já não era mais. Já havia passado a ser uma escola, e pois bem, esse teria sido aparentemente o erro, mas 175 meninas morreram. E é um tema que ainda está sob investigação, mas foi desse navio que teria
Vamos lá, desse navio teria sido disparado esse Tomahawk, que é esse navio, por sinal. Vamos tentar ver melhor. Este é o navio, um contratorpedeiro. Pois bem, é assim que estão as coisas. Assim estão as coisas nesse assunto, né? Vamos para outro ponto, outro assunto também importante. Já responderam. Eu sabia que o Irã responderia durante a transmissão. Olha, a resposta já chegou. Vocês já podem imaginar. O Irã promete uma resposta imediata após a apreensão do navio. Os Estados Unidos dizem que o navio passou onde não devia, que avisaram, atiraram e depois detiveram. E o Irã classifica essa operação como pirataria. Eles afirmam que é pirataria e isso está errado, segundo o Irã. Já os Estados Unidos dizem que passaram por uma área proibida. Bom, e é que então eles estão nesse impasse. Mas enquanto isso acontece, né, o petróleo já está subindo e vai depender muito da reação dos iranianos. Se a reação for forte, vocês já podem imaginar. O exército iraniano prometeu uma resposta rápida à apreensão do navio iraniano pelos Estados Unidos. O quartel-general militar afirmou que o ataque e a posterior abordagem do navio foram feitos pelas forças dos Estados Unidos. Eles teriam violado o cessar-fogo e denunciam isso como pirataria. Os Estados Unidos afirmam que atiraram contra o navio e o apreenderam porque ele teria cruzado a linha de bloqueio após ignorar múltiplos avisos. Eles dizem então, pelo menos neste relatório, que foi no Golfo de Omã, ou seja, ainda era parte do Golfo de Omã, certo? Vamos ver rapidamente até onde o Golfo de Omã se estende. É este pedaço aqui. Sim. Sim. Aqui está Omã, então aqui já é o Mar Arábico. Aqui está o Irã. Pronto. Vamos dividir isso, colocar a divisão dos países de forma mais correta. Pronto. Esse é Omã. Pronto? É o Golfo de Omã e é aqui que, em teoria, aconteceu o movimento. Não se sabe exatamente em que ponto do mapa, mas é aqui que circulam os navios dos Estados Unidos, que estão pedindo para os navios iranianos voltarem, aos navios iranianos que vêm e cruzam por este lado. Aqui é onde eles fazem a curva. Esta é a ilha de Hormuz, que por isso se chama Hormuz. Bom, é a ilha de Hormuz. Aí está. Vejam então, essa é a ilhota de Hormuz, mas é por aqui que passa. Este é, bom, tudo isso é o Estreito de Hormuz. Digo, mas essa é a ilha e cruza por aqui e em um ponto por aqui começam a avisar. Não volte, 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 ele não faz isso e então atacam ele, atiram nele. Uma coisa é te avisarem e você voltar, mas é outra coisa. É que você desafie e diga não, eu vou continuar avançando. E a segunda, que também é complicada, é o fato de atirarem em você e você ter que parar. Bom, o navio fica incapacitado, supostamente. Não sei se hoje eles o pararam, mas os Estados Unidos dizem no relatório que o navio ficou incapacitado. Nas imagens que eles mostram, não dá para ver fumaça, fogo ou algo assim, né? Mas enfim, é isso que eles comentam. Vamos então rapidamente aos comentários. Não vou me estender, pois em breve nos veremos ao vivo já com o relatório completo. Já vimos que o petróleo continua subindo, né? Se era esperado se tivesse havido uma queda, era sinal de que a desescalada estava vindo, mas infelizmente não há uma desescalada. Essa luz perolada. Como você está, Danilo? E você, Guilhermo, tudo bem? Muito bom. Diz a desclassificação do fenômeno OVNI por parte do Trump. Vamos ver. Sim, bom, temos que ficar atentos para ver que relatório sai por aí. Hoje comentamos o que foi dito. Mais um congressista que exigiu e pediu que isso seja revelado, inclusive dizendo que, se for preciso pressionar a inteligência para que eles revelem isso, porque eles dizem que a informação chega até eles. Bom, o Pentágono sobre os 46 vídeos que tinham que divulgar. Acabaram de dizer ontem, não disseram. Quem disse foi a congressista Ana Paulina Luna. Dizia que o Pentágono, bom, que estava lento, não sei o que, mas já. A congressista o que diz é que o Pentágono, o que ela disse para eles é que as cartas nem tinham sido lidas, ou seja, que a carta do Congresso chegou para eles e nem leram. E com esse pretexto é sempre assim, não li, e com isso, então não, por isso não pude responder, mas em teoria eles são obrigados a publicar os vídeos. Como você tem estado, Jesus? Muito boa tarde.
Que prazer ver você, Raul Sanz, e toda a comunidade. Muito obrigado a todos. Espero que estejam bem, tenham uma ótima tarde e logo seguimos praticando. Um grande abraço, um abraço para todos e, bom, feliz fim de semana daqui a algumas horas. A gente se vê daqui a pouco na transmissão ao vivo. A não ser que algo aconteça antes, seguimos atentos às atualizações em tempo real. Vamos entrar ao vivo para conversar longamente com a Astrid. Abraço a todos, seguimos conversando. Até logo.